Olá, pessoal, ouvintes do podcast. Aqui é a Jennifer Agatha. Hoje, num dia não tão bom, né? A gente soube ontem da notícia do falecimento do Liam Payne. E é um tipo de notícia que a gente não quer receber. Não importa a época, sei lá, tem 30 ou 60 anos, você não quer receber uma notícia que o seu ídolo, que alguém de uma boy band que você gosta veio a falecer. E a morte do Liam, pra mim, veio num momento, assim, bem triste, porque no dia anterior eu tinha recebido a notícia da morte do Guilherme Bomba, que era um lutador de MMA, que morreu. Ele também foi namorado da Demi. Assim, era alguém conhecido na mídia e mais do pessoal que curte MMA, essas lutas assim. E no outro dia já recebi a notícia do falecimento do Liam. Eu recebi por volta das 6 e pouco da tarde, não era nem 6:30 quando eu fiquei sabendo da notícia. A morte do Liam choca, não só pela fator idade, por ele ser um rapaz novo, né? Choca a circunstância, choca também a mídia, a gente já vai entrar nesse assunto. Para mim, a morte do Liam simboliza, né? Eu vi uma pessoa no Twitter falando e realmente é isso. Simboliza o fim do One Direction, porque assim, mesmo que eles se reúnam daqui 10 anos, 20 anos, não vai ser a mesma formação do grupo, vai estar incompleta, né? Vai estar faltando o Liam ali. E isso é muito doloroso, sabe? Você perder ícones, seja ator, cantor, youtuber, né? Perder pessoas que você gosta é muito difícil. Eu andei fuçando no Twitter de ontem pra cá, procurando mais informações. A princípio, a gente ficou sabendo que ele caiu de uma altura enorme, né? De terceiro andar de um hotel lá em Buenos Aires, na Argentina. E hoje já chegou confirmação que ele de fato se jogou de lá de cima. Também foi informado, né, que ele estava sobre efeitos de álcool, remédios, possivelmente drogas, né? Não dá para afirmar totalmente, mas pelo que já saiu nas mídias aí, é isso. Também cheguei a ler uma notícia falando que ele tinha avistado uma piscina, né, relativamente próxima ali, mas onde ele caiu não era próximo de piscina, pelo que foi informado, né, e pelas algumas imagens que vazaram do local. Não tem piscina perto, mas depois tem uma outra imagem que tem uma piscina, então assim, não dá para saber se era ou não perto dessa piscina da outra foto. Mas enfim, diz que ele teria avistado essa piscina, tentado pular na piscina, mas não deu muito certo, acabou se quebrando, né, muito e veio a óbito. Foi muito triste saber que o TMZ postou fotos, né, de partes do corpo do Liam. O Liam não tá, né, não tava aparentemente muito machucado assim. Como que eu posso dizer isso de uma forma sem ser muito chocante? Ele se quebrou, mas ficou inteiro, né? Vamos dizer assim. E teve fotos, não sei se foram editadas ou não, de algumas partes que identificavam o Liam pela tatuagem, como partes da cintura, partes do braço e tudo mais, que dava para reconhecer que era ele na foto. O TMZ subiu essa foto, foi um escarcéu. A cantora Alessia Cara xingou o TMZ no Twitter, com razão. Eu acho que não é o momento de ninguém expor nem foto, né, de como ele ficou na hora, nem depois. Eu acho que é o momento que os fãs não precisam saber disso, não precisam dessa tragédia toda de ver foto da pessoa que você gosta nesse estado. Um caso semelhante que aconteceu há alguns anos aqui no Brasil foi o do MC Kevin, né, que caiu da sacada, acho que do terceiro andar também. Terceiro ou quarto andar, não tenho certeza. E no caso do Kevin, teve foto, teve vídeo. É muito triste, sabe?
Foi triste demais ver essas coisas. Também gostava muito do Kevin. E quando você se depara com o circo que é tratado, a morte de alguém famoso na internet, você começa a ter medo de certas coisas. Porque assim, o Liam, para quem não estava acompanhando, ele estava vindo de um cancelamento na internet muito grande. Ele estava sendo cancelado por muita gente. Uma ex-namorada dele havia feito umas denúncias, né? E o pessoal tava xingando ele. Eu acho que provavelmente isso afetou ele emocionalmente, né? Como não afetaria? Eu acho que se alguém tá falando mal de você, te acusando de algo, você vai ficar mal, você vai ficar debilitado, você vai ficar com a cabeça no mundo da lua. Eu acho que isso não fez muito bem pro Liam, tá? Não tô acusando essa ex dele de nada. Tem muitos fãs xingando ela nas redes sociais, portanto que eu nem vou falar o nome dessa mulher aqui, não é a intenção. Mas eu acho sim que talvez a internet tenha sim contribuído com isso, pela forma que tratou o caso, com xingamentos, imputações de ódio, crime, etc. E fica uma reflexão, né? Tanto da mídia como da internet. O que vale você ter um monte de visualizações, um monte de like, um monte de curtida em cima de uma tragédia, tá? Independente se ele queria ou não dar um fim, se foi proposital, se não foi, se foi um acidente de fato, né? A gente não dá para descartar nenhuma possibilidade. Nada justifica a pessoa vir na internet comemorar, fazer videozinho dançando, como teve uma influenciadora que fez isso no TikTok ontem. Gente, tinha muita gente triste, muita gente chorando, e teve uma influenciadora cara de pau que fez um vídeo no TikTok com uma frase aleatória e dançando. Tipo, relacionado, né, ao fato do One Direction, né, não tá mais completo, e dançando. Uma falta de empatia, uma falta de noção, uma falta de neurônio, porque eu fico pensando, se fosse algum parente dela, algum amigo dela que tivesse morrido e tivesse feito o que ela fez, postar uma frase lá, bonitinha entre aspas, tá, gente? Postar uma frase lá relacionada ao caso, dançando, você também pegaria ódio dessa pessoa na hora, com toda a razão, né? Então é isso que acontece. Eu acompanhei alguns perfis de fãs, segui alguns, e é difícil, viu? É difícil. Alguns dos meninos se pronunciaram. Eu vi que a mãe do Harry foi a primeira a se pronunciar, falando que ele era apenas um menininho, um garotinho, né? O Liam só tinha 31 anos. Mas dava para ver nas últimas interações de fãs, né? Que foram até o hotel em que ele estava para pedir autógrafo, abraçar, tirar foto. Dava para ver que ele estava um pouco aéreo. Não sei se ele estava fazendo uso de alguma medicação, se ele estava usando alguma coisa, mas dava para ver que ele estava meio aéreo. Ele atendia, sorria, abraçava, era muito simpático com os fãs. E infelizmente teve esse fim trágico. Não imaginava que isso ia acontecer. A namorada do Liam, eu sei que o pessoal tava, né, se perguntando, porque antes do Liam vir a falecer, ele tinha subido vários Snapchats. Ele postou Snapchats praticamente o dia inteiro, né, no dia que ele veio a falecer. Mas não eram Snapchats novos, eram coisas que ele já havia postado. Inclusive, a última foto em que ele deixou publicada, que era com a Kate, a namorada dele, a atual namorada, era uma foto de 2023. Então, assim, era uma foto antiga, né, que ele postou com a namorada. E o pessoal achou que a namorada estava no hotel, mas não. A Kate tinha voltado para os Estados Unidos 2 dias antes dele vir a falecer. E ela publicou, né, que eles tinham se programado para ficar na Argentina por um determinado quantidade de dias, acho que eram 5 ou 6 dias.
E eles iam assistir o show do Niall, que tava tendo lá. Inclusive, o Niall e eles se encontraram, né? Eles assistiram um show, tudo, tem snap disso, salvo. Então, eram pra ficar esse período de tempo. Mas eles decidiram estender a viagem deles, aumentar a quantidade de dias. Por alguma razão que eu não sei ainda, a Kate precisou voltar para os Estados Unidos e o Liam ficou. E nisso que o Liam provavelmente ficou sozinho, né? Com a cabeça que já não deveria estar boa, lendo um monte de coisa na internet, né? E infelizmente aconteceu o que aconteceu. Mas uma coisa estranha que aconteceu logo após o Liam vir a falecer, como eu disse, eu soube da notícia umas 6h18 por aí. Pelo visto, ele faleceu por volta das 5 da tarde, aqui no horário do Brasil. Então, das 5 até as 6, tem ali 1 hora do tempo das pessoas soltar a informação oficialmente, avisar familiares, amigos, fãs, né, os fãs mais próximos e tudo mais. Nesse período de tempo, das 6 em diante, o perfil do Snapchat do Liam ficou online. E ficou por muito tempo online. Gente, eu fui dormir, era umas 3 da manhã. E tipo, era 2 da manhã, esse perfil do Liam tava online no Snapchat. Era horripilante você imaginar que alguém estava com acesso ao telefone dele. Porque eu não sei se vocês sabem como funciona o Snapchat. Snapchat é um aplicativo das antigas. Funciona o seguinte: não tem como você ter o teu perfil logado em 2 celulares simultaneamente, tá? O Snapchat não permite isso. Se você tem o Snapchat em um aparelho, é naquele aparelho que ele vai funcionar. Se você pegar outro aparelho e fizer login, o primeiro aparelho sai a conta, ele desloga. Você começa a usar a partir de um outro aparelho. Então, eu não sei se algum assessor, se alguém que, né, gerencia as redes sociais do Liam entrou, porque apagaram todos os últimos stories do Liam, né, lá do Snapchat. Deixaram apenas os que estavam em destaque, os que estavam salvo publicamente em destaque, que você entra lá, você consegue ver normalmente. Mas os últimos foram apagados ontem mesmo, no dia que ele faleceu. E isso foi muito triste. Achei completamente desnecessário, de extremo mau gosto, porque foram as últimas postagens do Liam. Eu acho que deveriam ter respeitado isso. Portanto que, assim, logo de cara, quando saiu as primeiras notícias do falecimento dele, os stories assim, ainda estavam lá, os snap dele ainda estavam tudo lá. Depois que foram apagados. Quando eu entrei mesmo, já não tinha mais nenhum snap dele do dia. Era só os snaps salvos. E é muito triste saber que alguém entrou e apagou esses snap, né? Então, é muito triste. Eu quero também deixar uma reflexão aqui, porque o ano passado, quando um youtuber que eu gosto muito faleceu, que foi o PC Siqueira, eu entrei no Twitter e o Twitter tava aparecendo um lixão. Só tinha gente comemorando, soltando fogos, falando, ai, vai tarde, não sei o que, não sei o que. Eu vi isso acontecer de novo ontem. Teve gente que realmente teve a audácia de falar que estava feliz porque o Liam havia falecido. Acho que talvez por causa das denúncias e tudo mais, né? Pelo cancelamento dele. Eu queria deixar uma reflexão que, assim, não é porque você não conhece, não gosta e não liga para essa pessoa famosa, você tem que comemorar a morte dessa pessoa, tá? Mesmo que essa pessoa seja um filho da puta, não precisa comemorar a morte dessa pessoa. É muito cruel, tá? É cruel, é desumano, é não ter empatia, porque assim, você não gosta dessa pessoa por um motivo, mas a gente que ama essa pessoa. É o pai de alguém, é o filho de alguém, é o irmão de alguém. Então, assim, tenham compaixão, tenham compreensão, tá? Da mesma forma que foi triste ver pessoas comemorando a morte do Liam, foi triste ver pessoas comemorando a morte do PC, foi triste ver as pessoas comemorando a morte do Michael, porque sim, o Michael também foi vítima de fake news, né? E teve gente comemorando a morte do Michael Jackson.
Então, assim, todo mundo que faz merda, que tem que pagar por elas, vai pagar, vai ser condenado, né? Quando o condenado vai pagar. Mas a morte é uma coisa triste que mexe muito com o sentimento das pessoas. Então, se eu tiver um conselho que alguém que esteja ouvindo esse podcast gigante aqui, não comemora a morte de ninguém não, tá? E se você for comemorar, não posta em lugar nenhum, porque não é interessante. Você não vai ser o legalzinho, você não vai ser o descolado porque você postou que tá feliz que a pessoa morreu. Não, você vai ser um trouxa, um idiota, um bobo, sabe? Que tem que mostrar que tá bem a todo custo. E para, não é legal isso. Então, gostaria de deixar meus sentimentos à família, aos amigos, aos fãs, e dizer que tá muito difícil assimilar tudo isso, tá? Eu, como uma boa fã de One Direction, que cresceu escutando One Direction, saber que um deles não está aqui é muito triste. É triste demais, é cruel demais, as circunstâncias foram essas, e a gente só espera que as coisas se acalmem, que os fãs tenham o coração, né, aquecido, e que tenham alguma espécie de cerimônia de homenagem pro Liam. Ainda não se sabe informações sobre velório, sepultamento, como ele morreu aqui na América do Sul. Provavelmente o corpo dele vai passar por um processo de embalsamamento, né, para poder chegar lá para Londres, que provavelmente ele deve ser sepultado em Londres. Então, até chegar lá tem um trajeto muito longo de avião. Provavelmente vai ter que ser feito algum tratamento desse tipo no corpo dele, né? Infelizmente, dentro dos próximos dias a gente deve saber alguma informação de velório e sepultamento. E outra coisa triste também que eu li nas redes sociais foram as pessoas falando: ai, gente, agora o One Direction vai se encontrar para um enterro. Ah, que coisa de mau gosto, gente. É uma coisa que ninguém quer, né? Ninguém quer. Então, um encontro num velório não é um encontro, né? Ninguém marca date num velório, ninguém marca um encontro num velório. Então, eu só fico pensando, poxa vida, é uma coisa assim muito cruel. Meus sentimentos a todos os amigos, fãs e familiares do Liam. Esse podcast a gente vai encerrar aqui agora. Assim, uma revolta enorme com alguns sites brasileiros e americanos, né, pela exploração e a falta de noção em tratar o assunto da morte, e a repulsa também de gente querendo surfar a onda e querer mostrar foto, vídeo de como estavam as coisas e etc. Não, eu acho que você pode dar sua opinião sem necessariamente querer ganhar hype e like em cima disso. Então, nesse vídeo não vou pedir nada, não precisa curtir, não precisa se inscrever, é só um desabafo mesmo de uma fã que perdeu um dos seus ídolos, tá bom? Um forte abraço para todo mundo e espero voltar com o podcast com algum episódio um pouco mais alegre para vocês, tá bom? Um forte beijo, foi.